Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E bora falar do Galo, que voltará a campo neste domingo, buscando a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. E o técnico Sampaoli também preparando um Galo forte. Não é isso, Cláudio Rezende? Um abraço, bom dia. Um abraço, bom dia a você também, ótimo sábado a todos aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. E amanhã, técnico Sampaoli vai colocar time principal, time titular do Atlético, que tem de melhor para enfrentar o Tombense, em busca da primeira vitória no Campeonato Mineiro na temporada, amanhã, 6 da noite, na Arena MRV. E o atacante Hulk, que foi o protagonista aí durante o início do mês de janeiro, podendo sair do Atlético, negociação com o Fluminense. Ontem o presidente do Fluminense disse que as negociações estão encerradas pelo jogador e o Hulk, inclusive nas redes sociais do Atlético, convoca a massa atleticana para comparecer à Arena MRV, para estar junto com o time. Fala massa, domingão agora às 18 horas na nossa casa, Arena MRV, Galo e Tombense, esperamos vocês. Vamos lá encher a nossa casa, hein, que é Galo, tamo junto. Hulk e Renan Lodge apareceram no vídeo desse anúncio, dessa convocação aí para o jogo. Renan Lodge pode estrear. Além dele, o atacante Minda e também o volante Maicon. Os três já com nomes no bid. Agora depende do Sampaoli. O Galo vai poder também ter alguns jogadores importantes que eram titulares, eram jogadores protagonistas no ano passado e que ainda não jogaram este ano. Jogadores que podem aparecer: Dudu, Scarpa, Bernard, Igor Gomes, Alexander, o zagueiro Juan, além do Júnior Santos e do Biel. Os outros reforços, o lateral Ángel Preciado foi anunciado oficialmente ontem, equatoriano, contrato de 4 temporadas, não apareceu o nome no bid, não pode estrear por enquanto, assim como o volante Vitor Hugo, ex-Flamengo e Santos, mas podemos ter aí um Atlético bem mais forte nesse fim de semana diante do Tombense. A Itatiaia acompanha tudo. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Bom final de semana. Lucas Torreira, volante uruguaio de 29 anos de idade, quer jogar no Atlético Mineiro. Quem garante é o próprio empresário dele, Pablo Betancur. O jogador pertence ao Galatasaray, mas não tem a intenção de seguir por lá. Até tem conseguido jogar, mas a adaptação não foi das melhores, relação com dirigentes também esfriou. Dá uma olhada no que disse o Pablo Betancur. Por uma questão familiar, Lucas precisa estar mais perto do Uruguai e da sua família. Por isso, estou conversando com o Galatasaray, já que o desejo do jogador é de ir para o Atlético Mineiro. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã que o salário do Torreira de 2.600.000 reais por mês poderia ser um impeditivo, mas a partir do momento em que o próprio empresário esclarece de forma pública que o Torreira quer jogar no Galo, imagino que o Atlético possa avançar nessa negociação. Vai faltar o sim do Galatasaray, jogador que chegaria para se encaixar como uma luva e para se tornar talvez um dos principais volantes do futebol brasileiro, atleta da seleção uruguaia, com passagem por Arsenal, entre vários outros clubes importantes do mundo. E você, torcedor do Galo, o que pensa sobre essa contratação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Matheus Cassierra, atacante do Zenit. O Galo está de olho nesse jogador, Henrique André? O Rafa já sabe há muito tempo também, né, Rafa? É, tem isso também. Bastidores da bola, viu, Ciro? Essa informação consegui apurar no início da semana. Só que... Quando tiver arte, pode jogar pra gente aí, pessoal. Faz parte da nossa profissão, do jornalismo, né? Também a fonte confiar em você, né? Não é toda hora que você tem que dar um furo e ficar dando informação em primeira mão. Às vezes é mais importante você ganhar a sua fonte. Então a gente já sabia desse nome desde o início da semana e de fato o Atlético está em negociação, tá? Para trazer esse jogador colombiano, tá? Que tem números para mim excelentes, tá? Este ano, nessa temporada, por exemplo, 6 gols em 15 jogos. Ontem eu coloquei que nas últimas 3 temporadas ele fez 42 gols. Aí muita gente falou assim, mas o Hulk fez quase 70. Gente, não tem nada a ver com o Hulk, tá? Eu não tô comparando. Mas se você for olhar o número de jogos que se faz lá fora,
é muito menor, são 39, 40 jogos. Então a média dele é muito boa, tá? É um jogador que o Atlético tá com os olhos cheios para trazer, tá? É um reforço que o Atlético... Você diria que está encaminhando? Está bem encaminhado. Só que o Atlético tem hoje um concorrente do futebol mexicano, tá? E lá, La Plata gira, né, bacana. Então o Atlético tem essa concorrência, mas está muito animado para trazer esse jogador colombiano, 28 anos, que está lá no Zenit. E ele é um bom jogador, viu, Cirilo? É um atacante aí, é um camisa 9 que o Atlético tá precisando e tem tudo para ser o Mateu Cassierra. Gosta, Silveira? Gosto bastante. É o que a gente falava sobre a questão de você ser inventivo no mercado, né? Buscar alternativas. É um atacante que passou por seleção colombiana, tem 3 jogos com a camisa da seleção colombiana, marcou um gol. Eu vi um pouquinho dele nessa passagem dele pela Holanda. Acompanhei mais. No Ajax. Isso, e depois no Groningen. E agora, aí ele rodou e acabou passando pelo Sochi, onde ele, fez muitos gols. Eu vi algumas coisas ontem, eu estava pesquisando, depois que o Henrique André trouxe a notícia. E no Zenit ele perdeu um pouquinho de espaço nesses últimos 6 meses. Mas é um atacante de 1,86 m, ele pode jogar dos dois lados, e também como centroavante. A posição dele é mais um centroavante, mas ele também faz essa questão pelo lado direito, pelo lado esquerdo de ataque. Acho um nome que pode dar bons frutos aí no Galo, caso venha. Vamos ver como vai caminhar essa situação. Centroavante é informação. Informe no plantão. Limitado. Então vamos dar informação do Torreira, tá? O Atlético V é um jogador que o Atlético gosta bastante também, e é impossível não gostar. Só, gente, que é mercado da bola, né? E o Atlético já falou das suas limitações financeiras, e este é o caso. É um jogador de 29 anos que, segundo o Atlético, tem um valor de transferência muito alto e um salário também muito alto. Mas se o empresário dele está garantindo que ele quer jogar no Atlético, então pode ser um caminho, né? O Atlético faz um acordo com o Galatasaray, né? Chega no valor, diminui os vencimentos do Torreira para ele jogar no Atlético, já que ele quer jogar aqui, e a coisa pode caminhar. Mas é uma negociação muito complicada pelos valores, né? E o Atlético tem o seu posicionamento no mercado e tem um orçamento para ser gasto em 2026, né? E claro que vai se reforçar também em outras posições. O primeiro volante, que seria o Torreira, o Atlético também estuda outros nomes, e além dele, e caso feche também com o colombiano, com o Mateu Cassierra, o Atlético ainda vai buscar um jogador de setor ofensivo. Pode ser ali um meio-campo, ou pode ser um jogador mesmo avançado mesmo, um atacante, um ponta, ou também mais um centroavante. Então essas são as buscas do Galo. E, Cirilo, zagueiro, torcedor tá na bronca. Vai contratar zagueiro? A informação que eu tinha no início da semana é que o Atlético não vai contratar um zagueiro nesta janela, porque não é a prioridade. Mas as coisas mudam no futebol, e não se assuste se o zagueiro entrar na lista de prioridades também do Sampaoli e da diretoria. Esse movimento já começa a acontecer internamente, e o Atlético pode ir ao mercado também para buscar mais um zagueiro. Pelo menos mais um zagueiro. Eu fico impressionado como algumas pessoas ainda não entenderam que o que o Atlético precisa nesse momento é de união, de unidade, de todo mundo de mão dada, porque é muito difícil. A história do Atlético nunca foi simples, nunca foi fácil. O Atlético é um clube que superou diversidades. Todo clube tem essas dificuldades, tem os momentos difíceis. Mas se tem uma coisa que nunca faltou no Atlético, foi união, né? Todo mundo jogando junto, os momentos difíceis. Sabe aquela história da casa que está sofrida e que torna a família mais unida? O Atlético sempre teve essa característica, né? O Atlético passou muitos anos vendo o Cruzeiro com conquistas grandes, né? E isso, obviamente, machuca o coração do torcedor. E quanto mais o atleticano passava por isso, mais o atleticano se unia. Hoje, que talvez seja o momento que o Atlético tenha a sua melhor condição de estrutura, de títulos recentes, de briga por protagonismo, uma parcela que é muito pequena, diga-se de passagem, mas que existe, continua fazendo tudo para atrapalhar. Continua fazendo tudo para jogar contra. Continua fazendo tudo para desunir o Atlético. Quando o Atlético precisa é disso,
que nós acabamos de ouvir aqui de um dos maiores ídolos da história do clube. E essa fala do Marques, ela é muito simbólica para o que o Atlético precisa nesse momento. Eu acho que alguém tem que fazer isso chegar ao Marques, ao elenco do Atlético e ao meia dúzia aí de gato pingado que continua em blog, internet, em facções, achando que quanto pior, melhor no Atlético. Ô, João, eu vou além. É o momento de remar junto, cara. Tá no início da temporada. A semana importante deste início vai começar agora. É América, é Cruzeiro, daqui a pouco Palmeiras. Então é hora, gente, daquele sorriso do Hulk, contagiar vestiário, contagiar diretoria, contagiar treinador. O Hulk é o grande cara deste elenco, cara. É o grande nome do Atlético. É a partir dele que, os outros têm que vir atrás, entendeu? Ele é o comandante desta barca, né? Da barca dos atletas, né? Os caras vão atrás, velho. É assim que funciona. Se tem um cara ali diferente, o cara que chama a responsabilidade, vai decidir jogo, e eu sou importante mesmo, ele assume esse posto, os outros vêm atrás, entendeu? É hora de, no domingo, o Hulk fazer um gol, que ele vai fazer, né? Um cara artilheiro, daqui a pouco ele vai fazer. E abraçar todo mundo, cara. Selar a paz. Selar a paz é com gol, e o gesto importante e fantástico do gol, nessa hora você tá todo mundo abraçado. É gol e abraço. Gol e abraço. União. E a torcida junto com o time. E para essa meia dúzia que continua insistindo com o quanto pior, melhor, vocês estão do lado errado da história. Vocês estão do lado errado da história. O torcedor tem todo direito de discordar, isso é democrático, isso é da vida, ninguém é dono de verdade, ninguém é dono de razão. Mas o Atlético precisa de união, o Atlético precisa de unidade. O Atlético precisa de todo mundo remando junto. Olha, eu falo essa frase, Fabrício, a minha vida inteira aqui, já falei em momentos difíceis do Atlético, já falei de momentos difíceis do Cruzeiro. O futebol é muito cíclico. Se você tem um bom time, com o apoio da torcida, esse time vira ótimo. Sim. Se você tem um time ótimo, com o apoio da torcida, esse time pode virar imbatível. Agora, se você tem um time bom, com a torcida contra, ele sofre. E se você tem um time ruim, com a torcida contra, ele desaba. Então o papel do torcedor é muito importante de entender que ele pode ajudar o seu time bom a ser ótimo, ou ele pode ajudar ou prejudicar o seu time bom, fazendo com que esse time seja ruim. Porque a cabeça pesa muito no futebol. Ô, João, joguei muito time ruim aqui do Galo, velho. Joguei. Essa sua fala, ela é importante. E nessa hora do time ruim, quem carregou foi a arquibancada, cara. Se a arquibancada não vai junto, fica tudo muito mais difícil. Este clube é uma mistura de atletas dentro do campo, muitas vezes medianos, que é a história desse clube, né? Joguei com um cara mediano nesse clube, eu sei. Muitos! Ô, velho, e é lá na arquibancada lotada, no grito, no canto do hino, que o negócio contagiava e os caras que estavam no campo conseguiam se superar. Era na superação. Aquele time de 2001 foi um dos melhores times que eu vi do Atlético. Era um timaço. O time tinha Valdo, Dejair, Marcos, Guilherme. Aquele time era um timaço. Timaço, Álvaro na zaga. Exato. Álvaro jogava demais, um baita zagueiro. Veloso, Agora, goleiro. o time de 99, que foi vice-campeão brasileiro, e merecia ser campeão porque foi prejudicado naquela final, aquele time era um time que começou ano desacreditado, que tinha 2 craques, Marques e Guilherme, mas que tinha muito jogador mediano. E esse time se superou, foi abraçado pela torcida e chegou a uma final, cara. Ótima lembrança essa, João. Ótima lembrança, velho. Fala massa, domingão agora às 18 horas, na nossa casa, Arena MRV, Galo e Tombense. Esperamos vocês. Vamos lá encher a nossa casa, hein? Aqui é Galo. Tamo junto. Fala massa, fechando aqui mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, beleza? Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja muito bem-vindo. Esse canal traz notícia todos os dias do Galo para você sempre ficar informado de tudo que acontece dentro do clube. Então, já deixo o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação, é muito importante. Toda vez que sair um vídeo, vocês serão avisados. E então, vocês sempre serão informados de tudo que acontece, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá bom? No espaço de comentário do canal, tá? A participação de vocês é muito importante pro canal, tá? Ajuda demais a gente a continuar crescendo cada vez mais. Fiquem à vontade que esse canal aqui é pra vocês, tá? De vocês, sem vocês, esse canal aqui não fica no ar por muito tempo, porque vocês são o combustível do canal. Então,
Fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Tamo junto. Assim que surgir notícia, nós voltamos e jogamos pra vocês aqui no canal, tá bom? Forte abraço e até a próxima, Massa.